Olá, bom dia, meus amores, tudo bom? Como vocês estão? A Pro tá morrendo de saudade de vocês. A Pro quer que volte logo, que passe essa quarentena, que tudo se resolva se Deus quiser, tá bom? Em sala, a gente estava com conteúdo de divisão, estávamos falando aí das operações, divisões exatas e não exatas, né? Nas aulas decorrentes que eu estava passando para vocês, com correção e exercício, não teve nenhum tipo de divisão com vírgula, né? A gente vai deixar para falar um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai comentar um pouquinho das divisões e no próximo vídeo a gente vai falar sobre as potências, que já são um capítulo que vocês já estão no momento, tá bom? Então, vamos lá, galerinha. Começando aqui a primeira videoaula, divisão no conjunto dos naturais. Então, a gente vai ter aqui o dividendo, o divisor, que é o carinha que fica dentro da nossa chave, o quociente e o resto. Temos o resto exato, que é quando a gente chega no valor zero, que não tem mais nada para dividir, ou o não exato, que é do 1, 2, 3 e assim por diante, de maneira que seja menor que o meu divisor, tá bom? Vamos relembrar aqui agora uma continha. Vamos ver aqui. 35 dividido por 7. O 3, eu consigo dividir por 7? Não. Então, a gente vai juntar aqui em cima e vai ficar 35. Na tabuada do 7, que número que eu multiplico que vai ser próximo ou igual a 35? É o próprio qual? O 5, né? Então, a gente pode colocar o 5 aqui e 5 vezes 7, 35. 5 por 5, 0. 3 dividido por 3, 0. Então, quando eu tenho aqui o resto 0, a gente fala que é uma divisão o quê? Exata. Agora, vamos pegar um outro exemplo aqui. Se eu falasse para vocês, 43 dividido por 2, um exemplo. O 4, eu consigo dividir por 2? Consigo. Que número na tabuada que eu vou dividir, que eu vou multiplicar, que vai me dar igual ou menor que 4? O 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Resto 0. Agora, eu vou baixar esse 3 aqui. O 3, eu consigo dividir por 2? Quantas vezes ele vai caber? 1. 2 vezes 1, 2. Sobrou quanto de resto? 3, porque 3, aliás, 3 menos 2, 1. Então, o meu resto é 1. Nesse caso, meu resto ele não é exato, porque ele sobrou um número que é diferente de 0 no resto. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Podemos também continuar falando a seguinte coisa, ó. Para mim saber o valor do meu dividendo, eu posso pensar aqui, meu dividendo, ele é igual o divisor vezes o meu quociente mais o meu resto, certo? O meu dividendo, eu sei que é 43, mas eu vou achar ele aqui agora. Então, vai ser quem? Meu divisor, 2 vezes 21, 21 é o meu quociente, mais o meu resto. Meu resto vale quanto? 1. Eu vou conseguir achar o meu dividendo. 2 vezes 21, 42. 42 mais 1, 43. Assim, eu consigo achar o valor do meu dividendo, tá bom? Então, esse daqui é uma formulazinha que a gente tem para poder achar o valor do meu dividendo, tá bom? Então, aqui eu vou colocar o meu DI para ficar dividendo, que é o valor do 43, que é o que eu vou achar, e vou substituir. O meu D é o divisor, vale 2, o meu quociente é o 21, eu vou substituir pelo próprio 21, e o meu resto é 1, eu vou colocar ele aqui na minha continha, tá bom? Então, galerinha, vamos lá. Expressões numéricas com divisão, tá bom? Que também é um conceito que tá no capítulo do livro de vocês. Então, vamos pensar aí. Se eu estou falando de uma expressão numérica, a gente tem algumas regrinhas a seguir. Então, vamos ver quais são as regras, que eu também deixei anotado para vocês quando eu fui passando as atividades, tá bom? Então, as regras. Primeiro, a gente vai ter que fazer o quê? Resolver a multiplicação e a divisão.
Segundo, vamos resolver a adição e subtração. Depois a gente começa com os parênteses. Vamos para os colchetes. E depois as chaves. Lembrando que a gente sempre começa da esquerda para a direita. Ou quando temos o conceito de parênteses, colchetes e chaves, começamos de dentro para fora, tá bom? Sempre resolvendo as operações. Então, vamos começar aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo de expressão numérica. Então, a gente tem o 25, mas aqui a gente tem um colchetes, o 7, o mais outro parênteses e o sinal de divisão. Então, vamos olhar aqui, ó, o que eu tenho que resolver primeiro? Multiplicação e divisão. Então, os outros termos eu faço o quê? Copio. Então, vai ficar 25 mais o colchete, 7 mais e o 8. Quem tá dividindo aqui, ó, é o 4 e o 2. Lembre-se que esse sinalzinho aqui virou 2 pontinhos. Por quê? Porque o x agora, que era o sinal de multiplicação, a gente vai usar como uma incógnita, tá bom? Mais pra frente, uma variável. Então, agora o sinal de multiplicação virou um pontinho e o sinal de divisão 2 pontinhos, tá bom? Não esqueçam disso. Multiplicação e divisão, 2 pontinhos. Então, eu vou copiar aqui. Menos 4 dividido por 2, a gente tem 2. E copia os parênteses e o colchete. Vou copiar novamente aqui, ó. 25 mais 7 mais 8 menos 2, 6. Então, eu vou copiar aqui o meu colchete fechando, porque eu já achei o resultado 6 da operação com parênteses. Então, eu vou vir aqui, 25 mais 7 mais 6, a gente tem 13. Então, 25 mais 13, temos 38, tá bom? Lembre-se que o primeiro passo, a gente resolveu aqui, ó, a minha divisão, tá bom? Então, resolvendo a divisão, a gente começou da parte de dentro para fora, porém sempre copiando e deixando para resolver no finalzinho, tá bom?